Obrigado, pastor. Graças a Deus mais uma vez, queridos. Boa noite a todos. Esse é um novo momento que estamos vivendo também na congregação. Queridos, a construção do templo já começou. Amém? Com muita luta está aqui Marcelo, que é o nosso tesoureiro, para falar mais do que eu sobre isso. E nós clamamos mesmo, primeiro ao Senhor, segundo para você, membro desta igreja, congregado, que acredita neste trabalho, para você contribuir. Eu sei que está tendo dificuldade com a conta da igreja, não é mais a conta, agora é só o CNPJ. Terça-feira estaremos indo resolver isso, para mandarmos para o contador, e acredito que até a semana que vem já vai estar tudo resolvido também. Algumas pessoas estão conseguindo fazer. A Deise conseguiu fazer um Pix. Eu não sei por questão de valores também. E consigo fazer o Mercado Pago, não foi? Para a conta da igreja. A conta é a mesma, o Pix é o mesmo, não vai mudar nada. Na caixa já está tudo resolvido, mas tem essa questão do CNPJ. Mas eu sei que o Senhor já resolveu tudo, em nome de Jesus. Só não vamos amanhã, porque amanhã vai estar fechado lá, nesta empresa que faz essa questão do cartão digital. É um investimento que nós vamos ter que fazer também, tudo isso. E contribua. Você que pode contribuir, contribua. Não importa o valor. Pastor, só tenho R$5, R$10, sei lá. Eu tenho 1 milhão. Então, vai lá e bota. Amém? Amém, queridos, em nome de Jesus. Agora é isso, a realidade é essa. Nós temos uma construção, nós temos um tempo para construir. O alvará já saiu, já está tudo ok, mas nós precisamos de recursos. O maior problema hoje não é mão de obra, é recursos para pagar a mão de obra, para comprar material. Amanhã, Marcelo, tudo a gente vai precisar comprar pelo menos mais 1.000 tijolos. Então, já foi lançada a campanha do cimento, lançada a campanha dos tijolos. Você que puder doar, doe um saco, 2, 3, 10, não sei, 1.000 tijolos, 20 tijolos, 30, não sei. Mas você traz a sua doação por enquanto, tenta fazer o Pix, se não conseguir, você traz em dinheiro, bota no envelopezinho e traz. Marcelo, coloca lá no envelope a oferta para a construção do templo. Você está entendendo direitinho aí? Amém? Eu tenho certeza, irmãos, que a obra do Senhor não é nossa. Nós somos apenas trabalhadores que estamos trabalhando na vinha do Senhor. Amém ou não? Então, abraça essa causa. Lígia e Leandro já abraçaram, estão ali nessa correria. Evaldo, se puder, dessa força quando estiver aqui também lá com os meninos. E é benção, irmãos. Quando os norte-americanos forem embora, vai parar? Não. A gente vai se organizando direitinho, vai fazendo uma parte, vai fazendo outra, e assim a gente vai construindo o templo do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Está comigo aqui nessa noite? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. E vamos ler os versos 10 ao 8. Do 10 ao 8. Desculpe, ao 8. Do 10 ao 18. Efésios do 10 ao 18, capítulo 6. Achou aí? A palavra de Deus vai nos dizer: quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai,
pois firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui. Que o Senhor venha aplicar, Senhor nosso Deus, a tua santa palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem voltada especialmente para os homens. E homens da igreja, homens crentes. Homens de guerra. Homens preparados para guerrear. Imagina isso, um soldado, ele indo para o campo de batalha, sem farda, sem treinamento com arma. Imagina isso. Sem farda, sem treinamento com arma, e ainda por cima indo com uma arma descarregada. O que seria isso? Isso seria um suicídio, praticamente. Olha aqui para mim. Na vida cristã e na nossa responsabilidade como homens, como líderes na igreja, no nosso lar, e como servos de Deus, o cenário não muda. O cenário é idêntico. Escuta isso. Entrar em uma guerra sem conhecer as estratégias do inimigo e sem estar espiritualmente blindado vai levar-nos à derrota. Vou repetir. Entrarmos numa guerra, e essa guerra que a gente está falando não é contra carne nem sangue, é uma guerra espiritual, não é uma guerra física nem material. Entrar nesta guerra sem conhecer as estratégias do nosso inimigo, sem estarmos espiritualmente blindados, vai nos levar à derrota. Então, não guerreie as guerras espirituais sem estar preparado espiritualmente, sem estar blindado espiritualmente. Por quê, pastor? É porque a gente vive dias que o inferno, André, está atacando as famílias, está atacando os valores e a integridade masculina. Muitos homens estão prostrados, estão cansados, estão sendo derrotados diariamente porque tentam lutar as batalhas espirituais com as suas próprias forças. Aí não vem resultado, ou o resultado é esse: é definhar espiritualmente, é perder a guerra, é perder a batalha. Como lemos em 1 Coríntios capítulo 16, verso 13, a ordem de Deus é: vigiem, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes. Amém? Então, vamos aprender algumas lições dentro deste tema nessa noite, porque existe aqui, dentro dessa introdução também, um problema central.
Sabe qual é? É a tensão. O grande, escute bem isso, no nome de Jesus. O grande perigo é que muitos estão dormindo espiritualmente. Muitos homens, nesse momento, estão dormindo um sono espiritual. Estão vivendo uma vida espiritualmente letárgica, inativa, espiritualmente falando. Ou estão subestimando o poder das trevas. E a gente não pode subestimar o poder do inimigo. O apóstolo Paulo, ele nos alerta que, nesse texto, que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os principados e potestades espirituais do mal, das trevas. É contra isso, homens, que nós temos que lutar. É contra isso que também você, mulher, precisa lutar. Isso significa que nós não podemos lutar com armas carnais, com estratégias carnais. Nós precisamos do armamento que vem do alto. Nós precisamos estar aos pés do Senhor. Como temos separado as quartas-feiras aqui, vivendo um novo tempo, as quartas aos pés do Senhor. Por quê? Porque são quartas-feiras de jejum, de oração, de preparação, de blindagem espiritual. Porque jejua está se blindando espiritualmente, está preparando o seu espírito, a sua alma. O corpo enfraquece, sim, mas o espírito fica forte. Você ora, você está lutando essas lutas espirituais. Não se engane, queridos. Eu acho que você já ouviu dizer isso, que a rainha, finada rainha da Inglaterra, ela temia, ela soltou uma frase dizendo que temia mais um homem de joelhos do que um exército poderoso. Você entendeu isso? Isso fala do poder da oração nas nossas vidas. Então nós precisamos do armamento que vem do alto, porque a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, das trevas. Por isso, o tema homens preparados para a guerra. Você está preparado para a guerra? Você está preparado para a guerra? Aleluia, irmãos. Mas também existe um propósito. O Senhor é um homem de guerra. Mas Deus não é espírito? Sim, mas a Bíblia nos diz que Ele também é homem de guerra. Quando Ele apareceu de uma forma teofânica, homem de guerra. E Ele deseja nos treinar. Para quê? Para transformar vítimas, escute isso, em guerreiros vitoriosos. O Senhor deseja nos treinar para nos transformar, nos fazemos passar de vítimas, ou para transformar vítimas que hoje, homens e mulheres que são vítimas do poder das trevas, em guerreiros vitoriosos. Hoje nós vamos mergulhar aqui nas Escrituras para nós compreendermos não apenas a realidade dessa batalha, mas também como vestir toda a armadura espiritual de Deus. Para quê, pastor? Você pode perguntar. Para você poder resistir e vencer no dia mau. Amém? Então, vamos às lições? Homens preparados para a guerra trazem algumas características dentro de si. Primeira, a necessidade do reconhecimento.
guerra é real e é espiritual. Nós estamos aqui travando uma guerra. E essa guerra, ela é espiritual, ela é real, mas ela não é física, material, ela é espiritual. Você está entendendo? Amém? Sabia que tem anjos que estão pelejando ao nosso favor nesse momento, ao meu e o seu? Versículo 12. A palavra de Deus vai nos dizer: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal ou da maldade nas regiões celestiais. O campo de batalha. O texto fala do campo de batalha. O texto nos alerta que a nossa luta não é contra pessoas, não é uma luta física. As maiores batalhas, escute isso no nome de Jesus, você homem, as maiores batalhas de um homem não são no trabalho, não são nas finanças ou no ambiente físico, é na alma, é no espiritual. E o inimigo, a gente sabe quem é. Satanás é o nosso inimigo. E ele é real. Satanás é real. E ele age através de ciladas, planejando, armando ciladas contra a minha vida e contra a tua vida. Estratégias, ele tem estratégias bem articuladas que a gente nem imagina, porque ele quer me derrubar. Eu, como líder de uma igreja, e meus irmãos, amigos pastores, você como um líder de um departamento na igreja, você como um marido, você como um homem de Deus, jovem de Deus, quer te afastar, quer fazer você fazer besteira, cometer erros, trair, mentir. Estratégias, ciladas, feitas, bem planejadas por Satanás, para poder nos desviar da vontade de Deus. Mas nós devemos ter uma postura. Homens preparados para a guerra não vivem alheios. Como é que está a sua atenção espiritual? Nós não podemos viver alheios ao mundo espiritual. Vou repetir: homens preparados para a guerra não vivem e não estão alheios ao mundo espiritual. Tem que estar ligado. Mas, pelo contrário, eles compreendem a seriedade da batalha, que não se tornaram vítimas, ou para não se tornarem vítimas. Vou repetir isso aqui: homens preparados para a batalha não vivem alheios ao mundo espiritual, porque compreendem a seriedade desta batalha. Para quê, pastor? Para não se tornarem vítimas. Tem muitos homens que já se tornaram vítimas e não estão mais na igreja ou nas igrejas, porque estavam alheios. Está alheio espiritualmente, André, é não vigiar. Evaldo está longe da família. Eu nem perguntei, mas eu sei quanto deve ser difícil. Eu esqueci de perguntar isso para você. O quanto
foi difícil esses meses ficar longe da sua mulher, dos seus filhos? Eu acho que não foi fácil, né? Não foi. Foi difícil. Longe da igreja, longe dos amigos. Mas ele, creio que tem vigiado. Está frequentando uma igreja batista lá, da nossa convenção. Primeira igreja batista, não é? Porque se ficarmos alheios, nós não tem para onde, queridos. Vamos nos tornar vítimas. A segunda lição: homens preparados para a guerra trazem essa característica também. Uma atitude de posicionamento. É revestir-se da armadura de Deus. Olha o que diz os versos 13 ao 17. Vai nos dizer assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a ilusão do treino sem armadura. Imagina um bombeiro ou um soldado de elite. Ele vai e decide entrar em um incêndio florestal ou em um território inimigo, usando apenas roupas de banho. Para pensar nisso. Por mais que ele seja corajoso, ele vai ser, a tendência é que ele seja derrotado, e não por falta de bravura. Ele tem coragem, ele tem bravura, mas por falta de preparo. Você entendeu isso? É preciso ter preparo. O verso 11 nos adverte a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E muitos homens não estão indo para a batalha diária da família. Estão indo para a batalha diária na família, nas finanças e na fé, mas usando as suas próprias forças. Talvez você esteja lutando essas lutas usando os seus próprios argumentos, as suas próprias estratégias, usando da sua própria força. Então, se formos para o campo de batalha sem as armas adequadas e sem conhecer as ciladas do adversário, o que vai acontecer? Nós seremos apanhados de surpresa. Então, a armadura é dada por Deus. Está aqui, ó. A armadura é dada por Deus. Mas, escute bem isso, no nome de Jesus, a responsabilidade de vesti-la é minha e sua. A armadura é dada por Deus, mas a responsabilidade de vesti-la é minha e sua. E mulher, não se sinta excluída disso. Que por incrível que pareça, tem muitas mulheres que batalham muito melhor as suas guerras espirituais do que homens. Parece que mulher tem mais desejo de estar aos pés do Senhor, de estar orando, sei lá. Parece que espiritualmente são mais corajosas.
Então não se sinta excluída. Cada peça dessa armadura tem uma função específica. Para quê? Para a blindagem do caráter e da fé. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Está comigo? Amém? Vamos ver? Cingindo-se com a verdade. A verdade fala aqui de integridade. Seja íntegro. Seja íntegra. Fala de honestidade, de compromisso com a palavra de Deus, contra as mentiras do mundo. Então, se vista, cinja-se com a verdade. Segundo, a couraça da justiça. Para quê? Para proteção. Proteger o que, pastor? O coração. Lembra que ele é enganoso? A Bíblia nos diz isso. Um homem preparado para a guerra espiritual, ou para as guerras espirituais, não age por impulsos emocionais. Então pensa melhor. Quando for agir, quando for decidir alguma coisa, não haja por impulso, porque um homem preparado não age por impulsos emocionais, mas pela retidão, pela pureza. Ele pensa, ele ora, ele pergunta a Deus, ele analisa para poder agir. Couraça da justiça. Seja justo, como o Senhor nosso Deus é justo. Seja um espelho da justiça de Deus, irmãos. Nós precisamos ser espelhos da justiça de Deus. Eu, você, homens e mulheres. Terceiro, calce os pés com o evangelho da paz. Isso quer dizer que a gente deve estar sempre prontos para avançar e levar a mensagem de reconciliação, de esperança, salvação, que só o evangelho tem. Só o evangelho traz. Escudo da fé, apagar todos os dados inflamados do maligno. Sabe que dados são esses? Vou dizer alguns aqui, dúvidas, medos, ansiedade, egoísmo, pornografia, idolatria, alguns, etc. Capacete da salvação para proteger a nossa mente. Eu falei aqui várias vezes, quem puder ler, leia. O livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha na Mente. Fala de tudo que você precisa saber em relação à questão da mente. É um campo de batalha. É o maior campo de batalha. Onde Satanás tenta investir. Ele consegue entrar, mas ele consegue ludibriar, enganar. Por isso que a gente precisa estar com o capacete da salvação para proteger a mente. Onde a mente do homem é dominada por Cristo. Escute bem isso. Os pensamentos de derrota, eles são anulados. Vou repetir. Onde a mente de um homem, de uma mulher, são dominadas por Cristo, pelo poder do Espírito Santo, os pensamentos de derrota são anulados. E tantos outros pensamentos. E por último, a espada do Espírito. Porque o que é a espada do Espírito? Olha aqui. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única, escute bem isso,
É a única arma de ataque que o cristão possui. Porque ela é usada para confrontar e vencer as tentações. Lembra de Jesus no deserto? Será que Jesus estava revestido? Hein? Será que Jesus era um homem preparado para a guerra? E como era? Você está me entendendo? Amém ou não? Aleluia. Palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Leia, se alimente da palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Porque ela é a única arma de ataque que nós temos. Que nós cristãos possuímos. Com ela nós podemos confrontar e vencer todas as tentações. Ela é uma arma também de defesa. A gente consegue se defender. E terceira e última característica de um homem preparado para a guerra é ter uma atitude de ação. E essa atitude vem através da dependência da oração. Verso 18: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Porque a oração, ela é a chave, guarde isso em nome de Jesus. A oração é a chave que aciona a armadura de Deus. Um homem preparado para a guerra, ele ora em todo tempo, em todo momento, e ele ora com perseverança, é intercessor, ele ora com perseverança, ele intercede pela igreja, intercede pela família, intercede pelos amigos, intercede por Israel, intercede pela nação, intercede pelos vizinhos, pela comunidade. Ele é um homem que persevera, é um homem que ora, porque ele já entendeu que a oração é a chave que aciona a armadura. Amém? Então, homens preparados para a guerra, reconheçam que ela é real e é espiritual. Não se deixe enganar. A batalha que nós enfrentamos não é contra forças humanas, mas é uma luta espiritual constante. Não desanime. Nós não podemos desanimar. Você não pode desanimar. Às vezes nós entristecemos realmente, mas não permitamos que as tristezas, que as investidas de Satanás venham nos desanimar, porque essa é uma luta espiritual constante nas nossas vidas. Está tudo bem, mas de repente fica tudo mal. Você já passou por isso ou sou eu? Só eu passei? Acho que não. Todos passam por isso, homens e mulheres. Então, vencer os gigantes, lembra de Davi? Vencer os gigantes exige foco e coragem. Davi só venceu Golias. Golias representa um grande problema, representa o nosso inimigo. Mas Davi, sendo um mancebo, ele o venceu. Por que ele venceu? Porque ele tinha foco e tinha coragem. Foco no Senhor e coragem dada pelo Espírito de Deus. Tenha foco e tenha coragem para vencer os gigantes da vida. Amém, queridos? Aleluia. Então, estejam sempre posicionados e revestidos da armadura de Deus.
Posicionamento fala de que a covardia e a neutralidade não são opções. Nós não podemos ser covardes e nem neutros diante dos problemas, diante das investidas de Satanás. O chamado cristão exige homens corajosos, posicionados, que avancem, mas não de qualquer jeito, mas munidos de fé e com a certeza, a convicção de que o Senhor é quem garante a vitória da gente. Diga assim: é o Senhor garante a minha vitória. Diga isso mais uma vez: o Senhor garante a minha vitória. É Ele que garante a minha e a tua vitória. A nossa vitória está garantida no nome de Jesus. Mas precisamos lembrar do revestimento para encerrarmos. Porque para vencermos a guerra na nossa mente e no dia a dia, nós dependemos da armadura de Deus. A nossa espada é a palavra do Senhor e a arma que destrói fortalezas. Escute bem isso, é a oração. A nossa espada é a palavra do Senhor e a arma que destrói fortalezas é a oração. Eu aproveito para te convidar, para você não deixar que nada impeça que você esteja nas quartas-feiras aqui. Chegue atrasado, mas chegue. Jejue, pelo menos tire uma refeição, mas jejue. Porque a nossa rede de intercessão está jejuando pela igreja. Mas o que Deus falou para mim é que a igreja jejue, que a igreja esteja aos pés do Senhor. A igreja só é o ministério de intercessão? Não, sou eu, é você, todos nós, discípulos de Jesus. Amém? Então a nossa espada é a palavra do Senhor e a arma que destrói fortalezas é a oração. Quero te convidar a ficar de pé. E eu tenho um apelo. Deus tem um apelo para nós nessa noite. Um desafio aos homens. Um chamado à ação. O chamado é um ultimato espiritual. Nós somos convocados nessa noite, queridos, nós homens, a não recuar diante das dificuldades. Não recue, André. Eu sei que a sua luta é grande, mas eu tenho certeza que o Senhor está falando muito ao seu coração, como falou ao meu, está falando a muitos corações aqui nessa noite. Não recue. Esse chamado à ação é um ultimato espiritual para as nossas vidas. E nós somos convocados a não recuar diante das dificuldades do pecado ou das incertezas desse mundo. Não recue. Williams, não recue. Leandro, Lígia, não recue. Igreja, não recue. Ítalo, não recue. Você é um gigante nas mãos do Senhor. Amém? Érica, não recue. Deus é contigo. Ele vai nos dar vitória, irmãos. Ele já nos deu vitória no nome de Jesus. Não recue diante das dificuldades. Naldo, não recue, meu irmão. Não recue. Marcilene, não recue. A igreja não pode recuar, irmãos, diante do pecado, diante das incertezas. Nós pecamos, nós falhamos, nós erramos, mas nós não podemos recuar. O chamado é a ação. Evaldo, não recue. Continua firme. Isso. Deise, não recuem em nome de Jesus. E há um compromisso pessoal aqui.
o chamado a um compromisso pessoal. Deus está nos chamando hoje, nos alertando hoje a esse compromisso pessoal. É o momento da gente fazer um compromisso com Deus. Eu quero que você baixe a sua cabeça nesse momento, feche seus olhos, ser homem e mulher, e faça um compromisso pessoal com o Senhor, começando a entregar agora as suas fraquezas ao Senhor, aí no seu lugar. Eu peço que você comece a falar. Não se preocupe com a pessoa que está do seu lado. Fala baixinho, comece a falar com o Senhor nesse momento, entregando as suas fraquezas, os seus medos e as armadilhas da sua própria mente nas mãos de Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite, mas esteja preso a alguma armadilha na sua mente, e só o Senhor pode te libertar. E você fazendo isso, nós fazendo isso nessa noite, nós vamos permitir que o Senhor seja o general dessa batalha. Entrega ao Senhor, fala com Ele nesse momento. Entrega as tuas fraquezas, os teus medos e aquilo que tem prendido você. E o Senhor já está começando a libertar pensamentos, a libertar mentes, a libertar corações, a libertar vidas nesse momento, no nome de Jesus. E se consagre. Existe um desafio de Deus para nós homens nessa noite, para que a gente se levante, que nós nos levantemos, nós homens, agora diretamente para você homem, para mim, que a gente se levante como verdadeiros sacerdotes dos nossos lares, das nossas comunidades, e a gente assuma a responsabilidade de proteger e de guiar não só a nossa família, mas todos aqueles que estão ao nosso redor, sendo instrumentos do Senhor nessa noite. Há este grande desafio para a minha vida e para a tua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai bendito, nós aceitamos esse desafio, Senhor. Só pedimos que nos ajude e nos revista de toda a tua armadura espiritual. Nós colocamos diante de ti agora os nossos medos, as nossas fraquezas, as nossas limitações e tudo aquilo que porventura tem nos prendido, Senhor, prendido a nossa mente. Colocamos nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha nos libertar de toda a armadilha espiritual. Guarda-nos, guarda a nossa casa, a nossa família, guarda os nossos vizinhos, a nossa comunidade, o prédio em que moramos, os nossos amigos, e que o Senhor nos use como instrumentos do Senhor, como homens preparados para a guerra, para saquearmos o inferno, saindo às ruas, sendo verdadeiramente trabalhadores na tua vinha, na tua seara, em um nome poderoso de Jesus. Nos reveste, nos capacita. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos pelas vitórias que já estamos recebendo, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Deus. Podemos assentar.